Alexandre de Moraes votou pela condenação de Débora Rodrigues por golpe. Um golpe sem armas, sem exército, em que ela estava munida de um perigosíssimo batom, capaz de destruir democracias. Qual a função da igreja diante disso? Muitas vezes ouvimos coisas assim de muitos pastores. Eu sou pregador do evangelho, não estou envolvido com coisas terrenas. Isso está certo? Mas desculpa para ser covarde. Qual é a posição da igreja em relação a isso? O que eu quero mostrar para você é um absurdo. O que está acontecendo aqui no Brasil é um absurdo. Vamos lá, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês se faz sentido isso. Condenada, quer dizer, o Moraes votou pela condenação dela, 14 anos, crime, pichar a estátua da justiça. 14 anos. Vamos lá, vamos só para a gente ter efeito de comparação. Lembra esse cara aqui? Thiago Brenan, condenado a mais de 10 anos por estupro. Lembra desse aqui? Solto pelo STF, André do Rep, traficante, bandido. Completa 4 anos, isso aqui matéria de 2024. Entre os mais procurados do país. Lista dos criminosos mais procurados. Quem soltou? STF. Olha isso aqui. Traficante preso com quase mais de meia tonelada de droga é condenado a quanto? 10 anos de reclusão. Que coisa. É um negócio... Agora vamos lá. Ao crime do batom. O crime do batom. Eu peguei esse site aqui, que é um site esquerdista, de propósito. Não é pelo batom. Ó, tá vendo? Não é pelo batom. A pena se funda em crimes, a pena de 14 anos, a bolsonarista, se funda em crimes graves. Você vai ver os crimes graves, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lembra dela? Ó? Tá vendo? Isso aqui é a imagem dela, cometendo um... É óbvio, isso aqui é errado, é vandalismo. Mas golpe de Estado com batom, porque pichou na estátua da justiça. Vamos lá, vamos ver os crimes aqui, ó. Vou aumentar para vocês. Está bem fundamentado, diz esse site esquerdista aqui, ó. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com um batom. Tentativa de golpe de Estado, com um batom, sem exército, sem arma e sem alguém para colocar no lugar, sem um presidente para colocar no lugar. Dano qualificado com violência, com um batom. A associação criminosa armada, deve ser a associação das mulheres com o batom vermelho. É ridículo. É ridículo. Vandalismo sim, foi errado e ela tem que responder por isso. Mas golpe de Estado. Golpe de Estado é uma aberração isso aqui. Mas nós, pastores, não nos envolvemos com isso, os cristãos, estamos pregando o evangelho. Deixe-me contar para você então alguns casos aqui da Bíblia em que profetas recriminaram autoridades. O rei Acabe queria muito a vinha de Nabote, que ficava perto do seu palácio, e ele ofereceu dinheiro e outra terra em troca. Mas Nabote recusou, porque aquela vinha era herança de seus pais e deveria, segundo a lei de Deus, ficar com ele. Jezabel viu o semblante triste do seu marido e disse: "Você é o rei ou não?" E então levantou falsos testemunhos contra Nabote, acusando-o de blasfemar contra Deus e o rei. E ele então foi condenado à morte. E o que o profeta Elias fez? Ele continuou silenciosamente pregando as doutrinas da graça, sem falar nada do caso, afinal, ele é um pregador do evangelho. Não, ele confrontou Acabe, é óbvio, colocando em risco a si mesmo, tanto que Jezabel queria matá-lo. Assim como João Batista confrontou o rei Herodes por tomar a mulher de seu irmão, Isaías confrontou o rei Ezequias e a lista é extensa. Leia comigo esse texto aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Abre a tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Quem tem voz tem que falar. Quem tem voz tem que falar. O crente não comete pecado apenas quando fala besteira, mas quando fica em silêncio diante da maldade que se perpetua. Em Isaías 10 a gente também lê. Isaías 10 declara: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores para privar os pobres de seus direitos e da justiça, os aflitos do meu povo. Olha que coisa que a Bíblia, como que a Bíblia se posiciona. Olha, ai desses que fazem injustiça e ai desses que calam diante das injustiças. Mais uma vez, os crentes não cometem pecado apenas quando falam besteira. Os crentes cometem pecado quando não falam nada. E esse aqui é um outro texto poderosíssimo. Quer ver? Vamos ler. Isaías 56, verso 10. Todos os seus sentinelas são cegos, não conhecem nada. Todos são cães mudos, incapazes de latir.
Deitados sonham e gostam de dormir. E são cães gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos eles buscam os seus interesses, cada um a sua ganância. Todos, sem exceção. O que é isso aqui? O atalaia era o vigia, né? O sentinela aqui, ó, todos os seus sentinelas, a mesma coisa que atalaia. Era o vigia. Ele ficava em uma torre para avistar aquilo que o povo era incapaz de ver lá embaixo. Era para avistar o perigo. Havia a torre, aquelas torres, e eles ficavam lá em cima. Isso aqui, esses atalaias, esses sentinelas, aqueles que vêm, que estão em uma posição privilegiada para ver o perigo, eles são uma representação clara dos líderes da nação, dos pastores. Pessoas que estão em posição de privilégio e que veem um perigo e muitas vezes eles não falam, não alertam, não criticam, não expõem. O profeta Isaías compara esses líderes religiosos a cães de guarda, que não avisam quando vem o perigo. É um absurdo. Assim, um cão de guarda ele existe justamente para latir. E aí ele não late. É a negação da sua própria natureza. Então, um pastor existe para explicar e expor o erro. E aí ele não fala nada, fica quieto. E o texto explica por quê. Porque aqueles cães, ou seja, os líderes de Israel, os pastores de Israel, eles não falavam nada. Por quê? Eram cães gulosos. Cães gulosos. Cães gulosos. Que coisa, gente. Ou seja, eu me levantar daqui para avisar o povo enquanto a minha comidinha está quentinha? Jamais. Ou seja, o motivo que levava aqueles pastores, aqueles líderes cristãos, aqueles líderes de Israel, a ficarem calados diante das atrocidades, tinha a ver com o interesse próprio, assim como hoje. A proteção do que é seu. O meu está garantido. Eles estão preguiçosos já estão com o deles garantido. Levantar para quê? A história cristã nos mostra que o povo de Deus sempre se revoltou contra aquilo que é mal. Olha um exemplo aqui, ó. A Igreja Católica. Olha essa matéria. Bispos alemães admitem que a Igreja Católica foi cúmplice de crimes nazistas. Quer ver? Vamos dar uma descidinha aqui. Vamos lá. Como os bispos não se opuseram à guerra com um sonoro não, eles se tornaram cúmplices. A própria Igreja Católica na Alemanha disse isso. Se tornaram cúmplices. Covardemente ficaram em silêncio. Mais uma vez, um cristão não peca apenas quando fala besteira, mas quando não fala nada. A história cristã é uma história de influência e atuação muito positiva do povo de Deus na política. 2/3 dos abolicionistas eram líderes cristãos lá nos Estados Unidos. A escravidão acabou com William Wilberforce, começou a acabar com William Wilberforce, um cristão fervoroso, protestante fervoroso. O líder dos direitos civis na América era Martin Luther King Jr., pastor batista. A Revolução Gloriosa de 1688 foi outro evento com uma grande presença protestante, que explica em muito o Ocidente próspero e livre que a gente conhece, que a cada dia está indo embora. O rei Jaime II perseguiu os protestantes, o que os levou a lutar pela deposição do monarca e estabelecer a Declaração dos Direitos. Isso marcou o fim do absolutismo inglês, trazendo estabilidade política e econômica, além de liberdade científica, impostos controlados, proteção da propriedade privada, segurança jurídica. Muitos historiadores consideram que esse evento foi fundamental para um dos maiores acontecimentos da história humana, a Revolução Industrial. A Revolução Gloriosa pavimentou o caminho para a Revolução Industrial, que apesar de seus problemas, trouxe riqueza como nunca na história humana. Antes da Revolução Industrial, a expectativa de vida em Manchester não passava de 35 anos. Muitos pais não davam nomes aos seus filhos, porque a mortalidade infantil era muito alta, então eles esperavam que a criança vingasse, para daí então dar nome ao filho para não se apegar à criança. Eu apenas prego o evangelho, eu não me envolvo com coisas terrenas. Jesus repreendeu os fariseus que não ajudavam seus pais. Mas sabe como os fariseus faziam para driblar a ordem bíblica e deixar os seus pais passando fome e ainda assim parecerem tão piedosos? Eles diziam, a minha oferta é para Deus, é corbã. Logo, eu não preciso ajudar os meus pais. Ora, e para não dizer assim, o que você tem feito? Primeiro, estou denunciando aqui. Durante a pandemia, a minha igreja ficou aberta. E aí, um feirante viu aquilo e se inspirou. Um feirante da minha igreja, que frequenta a igreja até hoje. E ele abriu a feira dele, abriu a banca dele. Ou seja, um trabalhador foi lá lutar pelo seu trabalho, pela sua casa. Resultado, muitos outros feirantes também abriram suas bancas. Você imagina então, se todo mundo fizesse isso? Se os pastores se posicionassem?
tivessem se posicionado, porque hoje todo mundo já tem certeza. Só quem era retardado que não percebeu isso naquela época. Ou covarde, que tinha que ter percebido também. Mas hoje já tem estudos. Lockdown foi uma tragédia, matou muita gente. Foi uma desgraça. A picadinha, né? Foi vários pastores. Ah, vocês têm que tomar picadinha, seus negacionistas. Hoje já se sabe do perigo das picadinhas. A igreja não é a luz do mundo? A igreja não tem que ser partidária. Não tem, justamente para ser livre e poder criticar quem quiser, quem precisar ser criticado. Ela não pode ser partidária, mas ela não pode ser apática. É um absurdo o que a gente está vendo no nosso país. Uma injustiça absurda, absurda. E qual é a função? A grande função da igreja é ser sentinela, é avisar do perigo, é não ser cão guloso, ficar confortávelzinho ali no seu canil, porque já está com o seu garantido. É expor o mal, mesmo que tenha o risco de perder a cabeça, como João Batista fez. O que você acha disso? Ah, prego o evangelho, eu estou pregando o evangelho, não me envolvo com essas coisas. Tá certo isso? Ou isso é desculpa de covarde? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.